Lucas 10, 25 ao 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você vê a lei? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Diga comigo: e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? É mais ou menos assim, ó. Você viu como nós começamos a leitura? O que essas pessoas queriam com Jesus? É o famoso encher o saco. Entendeu? É o famoso encher o saco. Queria encher o saco. Porque tem gente que é assim. Mas essa gente, essas pessoas problemáticas, essas pessoas muitas vezes até usadas pelo diabo, essas pessoas, na verdade, elas podem ser instrumentos, elas podem ser uma grande oportunidade a nós, uma grande oportunidade a nós de avançarmos, de sermos aprovados. Porque no caso que nós estamos meditando, você vê que não tinha outra finalidade, não queria saber de nada, queria só colocar Jesus à prova, discutir, tentar envergonhar Jesus, né? Contradizer, questionar. Aí ele vem com a pergunta assim: quem é o meu próximo? O que você responderia? Deve ser o seu cachorrinho que você tem em casa lá, não é? Dá vontade de falar assim: você está querendo encher o saco? Deve ser o cachorrinho que você cria lá na sua casa, deve ser esse. Mas não, vamos lá. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada, diga comigo, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Diga comigo, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo,
Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? A gente poderia responder dizendo assim, ó: eu quero que você preste muita atenção nisso, porque ser cristão é bem mais do que você frequentar a igreja ou fazer uma corrente de fé pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias conquistas. Ser cristão é justamente o exemplo que Jesus está dando. Você sabe, a semana passada nós usamos uma frase e falamos assim, que todos nós temos um galão de água e um galão de gasolina junto conosco. É verdade ou não é? Todos nós temos um galão de água e um galão de gasolina. Nós é quem escolhemos o que nós vamos usar. A gasolina vai incendiar tudo, ou seja, vai piorar a situação, vai agravar a situação. A água vai apagar. A parábola que Jesus está contando, um homem é surpreendido por assaltantes, é brutalmente agredido, espancado, roubado e largado ali, ferido. Aí vem um sacerdote, aquele que dizia que tinha uma fé, passa, olha, mas certamente diz: esse problema não é meu, estou atrasado, tenho coisas para fazer, e passa, não é um problema meu. Amém? Vem um levita, um adorador, né? Aqueles que usam a sua boca para adorar o Senhor, passa também, olha, vê aquela situação, mas certamente não tenho tempo, tenho que correr, tenho coisa para fazer, tenho uma adoração agora para fazer, e passou. Aí vem, olha para mim, não olha para lugar nenhum não, tá? Você só consegue evoluir se você conseguir manter o teu espírito aqui, ó. Eu posso terminar essa reunião, você falar assim: não entendi nada. Esse não é um problema meu, esse é um problema teu, sabia? Você pode terminar a reunião aqui e dizer assim: nossa, não entendi nada o que o bispo falou. E sabe por que você não entendeu? Porque até para entender a palavra a gente tem que colocar força. Você sabia disso ou não? Você sabia disso ou não? Até para entender a palavra, absorver a palavra, nós temos que colocar força. Porque se eu não colocar força, eu não vou entender a palavra. Ah, não entendi nada, não sei o que dizer, não tive, não, do jeito que eu saí, do jeito que eu entrei, eu saí. E aí, porque o reino de Deus é ganhar força. Você vê que até para ouvir a palavra nós temos, até para absorver a palavra nós temos que colocar força, para poder entender, para poder absorver. Aí vem um samaritano, que o samaritano não era uma pessoa bem vista na época, inclusive era
Ele é visto com maus olhos pelos judeus, pelos aqueles que professavam a fé, que diziam que eram homens de fé. Viu aquele homem naquela situação, parou, tratou das suas feridas, passou óleo nas suas feridas, vinho nas suas feridas, colocou aquele homem no seu cavalo. Para colocar aquele homem no seu cavalo, ou ele foi a pé, ou se ajeitou ali e foi transportando aquele homem. Levou até uma hospedaria na cidade. Pediu para que o hospedeiro cuidasse daquele homem, hospedasse aquele homem. E foi embora e disse assim: está aqui, e o que mais tiver de despesa na volta, eu acerto com o senhor, cuide dele. Amém? Por favor, quem está contando essa parábola? Jesus. E aí, sabe o que Jesus está ensinando a nós? Quem é o teu próximo? O que você tem feito pelo teu próximo? Porque você cuidar, você, como nós falamos nos últimos tempos, né? Você amar quem te ama é muito fácil. Aliás, nós amarmos quem nos ama é muito fácil. É verdade ou não é? Você tem o poder de curar ou de jogar sal nas feridas dos outros. Você tem o poder. Geralmente as pessoas estão feridas. Você tem o poder de curá-las ou de jogar sal nas feridas dela. O que você tem feito? Nós temos o poder, as nossas mãos têm o poder da cura, a nossa boca tem o poder da cura, como também tem o poder de aumentar o sofrimento das pessoas. Olha para mim agora que eu vou falar uma coisa importante para você. Quem já foi injustiçado, levanta a mão. Só isso? Graças a Deus, Senhor. Como o Senhor foi bondoso com eles, Senhor. Então vamos lá. Quem já foi injustiçado ou traído, caluniado, decepcionado, quem já foi ferido, quem já foi apunhalado covardemente, apunhalado pelas costas, quem já teve sua família, quem já teve a sua família vítima de calúnias, de afrontas, levanta a mão, por favor. Agora melhorou, mas ainda vou falar com Deus, porque tem alguns que não passou por nada disso. Sabe por que você passou por isso? E sabe para o que você passou por isso? Para que você não faça com ninguém, porque você sabe o quanto dói. É verdade ou não é? Você sabe o quanto dói quando você não deve e alguém diz que você deve. Quando eu digo deve, não estou falando monetariamente, estou falando de algo que você é acusado. É verdade, não é? Você sabe o quanto dói, às vezes, as pessoas te julgar e dizer que você é uma pessoa maléfica, que você é uma pessoa
do mal, interesseira. Você é uma pessoa falsa. Você é uma pessoa falsa. Você sabe o quanto dói falar que seus filhos não prestam, que os seus filhos não são pessoas honestas, que a sua família é isto, é que você sabe o quanto dói. Não sabe? Sim ou não? Sim ou não? E sabe por que você passou por isso? Muitos de vocês, se não passou, vai passar. É para que você não faça com o outro, para que você aprenda a jogar água, a cobrir a falha dos outros, não expor a falha dos outros, para que você tenha misericórdia do outro. Todas essas situações, nós somos como um frasco como este. Nós podemos estar cheios de Deus, do Espírito de Deus dentro de nós, ou cheio de qualquer outra imundícia, impureza. É tão bom quando você, curador de uma pessoa, acho que foi a semana passada, eu falei sobre isso, ou a retrasada, que não há nada melhor nessa vida para curar a sua própria dor do que você curar a de alguém. Sabia? Às vezes a pessoa egoísta diz assim: como eu vou curar a dor do outro se eu estou arrebentado por dentro? Experimente, cure a dor do outro, que você vai ver como é que você vai se sentir bem. Passe azeite na dor do outro, que você vai ver como você vai se sentir bem. Passe, como o samaritano, passe o vinho, passe o azeite na ferida do outro, e você vai ver como você vai se sentir bem com você mesmo. Porque o mundo está cheio de pessoas maus, pessoas ruins, que só pensa no mal, que só pensa em machucar as pessoas, em ferir as pessoas. Tem pessoas que ele não tem um outro assunto senão falar da vida do outro, criticar o outro, falar da família do outro, apontar o dedo para os defeitos do outro. E quem não tem os seus? É verdade ou não é? Sim ou não? Eu posso não ter o que o do lado tem, mas eu tenho outros, né? Porque a gente vive em cima daquele, o famoso: eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não me prostituo. E para ele não fazer isso é ser cristão, ser santo. Mas e as demais? Eu não julgo, eu não critico, eu não sou desleal. Semana passada nós demos uma lista, né, de atitudes, né, de lealdade, de caráter, de sinceridade, de confiabilidade. Amém, pessoal? Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Então, nós precisamos estar atentos, porque as situações que vão acontecendo conosco, muitas vezes é absorvida por nós de forma errada. Nós absorvemos de forma errada. Porque quando você é caluniado, quando você é injustiçado, quando você é traído, quando você recebe de forma ruim, negativa, e isso é uma justificativa para que você haja da mesma forma, ou que você não perdoe, que você não tenha misericórdia da pessoa, não libere o perdão à pessoa, ou você não cure, ou não dê uma palavra de incentivo, de motivação à pessoa, você também está falhando. Não é só ela, você também está falhando.
Sabia disso ou não? Você também está falhando, não é só ela, você está falhando. Se ela falhou em cometer, mas se de repente ela se arrepender e você não, ela ainda vai ser justificada e você não. E isso é muito sério. Porque a cada situação como essa nós temos a oportunidade de seguir os conselhos, não só os conselhos, mas os exemplos de Jesus. De abençoar a quem lhe fez mal, de perdoar quem lhe feriu, de ter misericórdia de alguém que falhou, de curar as feridas de alguém que está ferido. É o que eu disse, né? Às vezes uma pessoa, ela já está desmoronando, né? Às vezes quando uma pessoa, ela comete um erro, o que nós devemos fazer? Você não presta, você é um cachorro, sem vergonha, ordinário, e assim por diante. É isso que nós devemos fazer? Você cometeu esse erro, mas você não é esse erro. Você não é isso. Você não é essa pessoa. Você é muito melhor do que isso. A quantas pessoas você tem incentivado? Motivado? Vai, você pode. Você pode. Você é melhor do que isso. Não, eu não consigo vencer. Você consegue, você consegue. Você é uma pessoa capaz. Você é boa. Você não é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa boa. Porque quando a pessoa, ele cometeu um erro, ou ele não está bem, etc. Se você reforça, abre, né, joga sal naquela ferida dela, você está matando essa pessoa. Mas quando você diz para ela, você cometeu esse erro, mas você não é isso. Você não é esse erro. Você é uma pessoa boa. Não permita que isso faça, que essa situação faça de você essa pessoa. Não. Você é muito melhor do que isso. Você é uma pessoa maravilhosa. Você pode vencer essa situação. Amém? Porque quando eu falo dentro da igreja, quando nós falamos dentro da igreja, que dentro da igreja só tem ex alguma coisa, não é só isso que nós estamos falando no sentido de eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, ou ex-adúlteros, ex-traficantes, não, tem ex de tudo, ex-mentiroso, ex-traidor, ex-intolerante, né? Que não tinha, a pessoa que não tinha misericórdia alguma. Amém, pessoal? E isso é algo para nós refletirmos, porque você fracassa nisso. Nós fracassamos nisso. Que eu não vou permitir, porque fizeram comigo, eu vou fazer com os outros. Agiram assim comigo, eu vou agir com os outros. Não, se agiram comigo, eu não quero e não vou agir com os outros, porque eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto é triste uma pessoa te apunhalando. Eu sei o quanto é triste uma pessoa te atirando pedras. Eu sei o quanto é triste você estar com uma pessoa e você está com essa pessoa, mas você está atento porque você sabe que é só questão de dias ela vai te dar uma apunhalada. É só questão de dias, ela vai te dar uma apunhalada, que já está dentro dela. Mas eu não vou fazer isso com os outros, porque eu sei que dói. Eu não vou falar da mulher do outro, porque eu sei que eu não quero que ninguém fale da minha. Eu não vou falar do filho do outro, porque eu não quero que fale do meu. Eu não vou falar do marido do outro, problema é dela. Eu não vou falar, porque eu não quero que fale da minha família. Eu não quero que fale daqueles que eu amo. Eu não vou fazer observação nenhuma, porque o tal da crítica construtiva, isso é a maior desgraça na vida, no meio das pessoas, né?
Fermentação, muitas vezes ele leva o nome de crítica construtiva, mas nunca para a pessoa. É ou não é? Nunca para a pessoa. Crítica construtiva é você chamar, falar, vem cá, deixa eu fazer quero falar para você, não quero falar para ninguém não, porque de repente pode chegar de uma outra forma, mas eu quero falar para você. Quero falar para você o que eu gostaria de poder ajudá-lo nisso e tal. Quero falar, isso não é legal, essa atitude não é boa. Olha, você não pensa que de repente se fizesse assim, 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 seria melhor? Amém, gente? Mas muitas vezes a gente já coloca uma malícia no outro, uma maldade no outro, porque ele pensou assim, ele quis fazer isso. Você viu que quis me mostrar? Percebi. Não é? Tem um discernimento maravilhoso para isso. Um discernimento maravilhoso. E chegou, já me provocou, já fez assim, que você vê que a gente já está esperando. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer com você. A tribulação, a perseguição não é para transformar você numa pessoa de má qualidade. É para transformar você numa pessoa muito melhor. É para fazer com que você seja uma pessoa ainda melhor, mais misericordioso, mais amoroso, mais perseverante, mais com a fé maior. Amém, pessoal? Você tem sido próximo de quem? E posso falar uma coisa? Não fique triste comigo, não. Quem mais é exigente é o que menos faz. Sabe por quê? Não fique triste comigo, porque ainda precisa se libertar do egoísmo. Só quer para si, não quer dar. Não quer dar, só quer receber. E precisa aprender a dar. Amém? Precisa aprender a dar. Todo egoísta, ele só quer receber, ele não quer dar. Receber é muito bom, mas saiba que dar é melhor. Sabia? Amém? Mateus 9, eu vou ler vários versículos. E então vou ter que dar uma acelerada aqui, para a gente não deixar passar. 9 a 13. (9 a 13). Diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos. Diga comigo, muitos publicanos e o quê? Pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são, diga comigo, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amém? Amém? Olha para mim. Por isso que você não tem que ficar olhando para o lado. Por isso que você não deve olhar para a vida de ninguém. Por isso que você não deve cobrar das pessoas, exigir das pessoas, fugiu a palavra aqui, uma perfeição, porque
Você vê que os fariseus estavam questionando porque Jesus estava com os pecadores, estava com os publicanos. E quando eles questionaram, onde já se viu ele estar com eles? É para eles que ele veio, ele não veio para o justo. Justo já é justo. Ele veio para salvar os pecadores, os imperfeitos. Amém, pessoal? Então, está cheio de pessoas imperfeitas ao nosso lado. Está cheio de pecadores ao nosso lado. Você vê como é que Jesus tratou essas pessoas? Tratou com amor, tratou com respeito, tentou levantar, resgatar essas pessoas. Muitas vezes as pessoas olham para esses que cometem alguma falha, olha como alguém que já está condenado, tem que ir para o inferno. Esse é um erro muito grande, porque Jesus trabalhou para resgatar essas pessoas. Quando aquela mulher, a Bíblia fala da mulher que veio e pegou aquele frasco, né, de perfume, do nardo, do mais caro, e derramou sobre Jesus, e passou aquele perfume. Jesus, o que aquela mulher era? O que ela era? Prostituta. Jesus não disse assim, opa, não toque em mim. É verdade ou não é? Sim ou não? Não toque em mim, não toque em mim. E aquele perfume dela foi comprado com que dinheiro? Entendeu ou não? Isso não é uma justificativa, nenhum momento aqui estou dando justificativo para o erro das pessoas. Entendeu ou não? Até porque essas pessoas ouviram e essas pessoas mudaram, se libertaram, agarraram aquela oportunidade. Mas elas agarraram aquela oportunidade por quê? Porque Jesus não as criminou, Jesus não as rejeitou, Jesus não olhou para elas como pessoas contaminadas. Jesus olhou para elas com amor. Amém, pessoal? Quem está entendendo, por favor? Esse é um exemplo. Mateus 5, volta um pouquinho, Mateus 5,16. Repita comigo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha, assim vejam, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As vossas boas obras, as vossas boas obras. Lembre-se que você é como um frasco que pode estar cheio de Deus, cheio da unção de Deus, um instrumento de cura. As suas mãos podem ser um instrumento de cura ou um instrumento para tirar pedra. A sua boca pode ser um instrumento de cura, de bênção, de motivação, para abençoar a vida da pessoa, ou a sua boca pode ser um instrumento para condenar, para atacar, para falar mal, para criticar uma pessoa. E isso vai voltar contra você. Mais dia menos dia, isso volta contra você. Amém, pessoal? E nós precisamos estar atentos a isso, porque isso tem feito com que muitos fracassem. Realmente muitos podem dizer assim: não, bispo, eu era da balada, eu gostava de beber, eu gostava de fumar, eu me prostituía, fazia uma série de coisas, eu não faço mais. Mas bispo, minha vida está... E os demais? E a misericórdia, e o amor, e o abençoar, e o perdão? E o perdão?
Porque nós temos a oportunidade todo dia de colocar isso em prática. É verdade ou não é? E não permitir que alguém contamine o nosso coração. Como nós temos falado nos últimos tempos, permitir que alguém contamine o nosso coração. Porque eu não preciso, exatamente aquilo que nós temos falado, né? Eu não preciso colocar força para ficar magoado, triste. Eu não preciso colocar força para ficar revoltado. Eu não preciso colocar, mas eu preciso colocar força para não permitir que isso entre no meu coração, que a mágoa entre no meu coração, que a falta de misericórdia entre no meu coração, que a revolta entre no meu coração, o desejo de vingança entre no meu coração, a vontade de parar, a vontade de desistir. Eu preciso, né? Eu preciso colocar força para vencer isso. É verdade ou não é? É para vencer isso que eu preciso colocar força. João 13:35. João 13:35. João 13:35. Com isso, saberão que vocês são meus discípulos. Diga comigo, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que nós vamos saber quem é discípulo do Senhor? Ah, bispo, é simples. Ele usa a saia até o tornozelo, ele usa o cabelo lá na bunda, ele não raspa as pernas, né? É simples. A gente olha, a gente já sabe que ele é discípulo do Senhor, só pela vestimenta dele. É assim? Sim ou não? Nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns ao quê? Aos outros. E isso não é uma coisa fácil, não é verdade? Sim ou não? Só que nós temos que fazer. Não é uma coisa fácil. Aliás, às vezes não é fácil amar quem... Às vezes a gente fala assim, é fácil você amar quem é da sua família, é fácil você amar. Não, de vez em quando, nem os da família, né? De vez em quando você está vontade de dar um pau no da família. Não, verdade. É verdade. Mas aí, o que você faz? Você faz? Não, você não faz. Porque a Bíblia nos ensina a ser diferente e a mudar isso, nos moldar. Nós somos seres humanos, gente. Nós estamos sujeitos a qualquer tipo de sentimento. Nós estamos sujeitos. Grave uma coisa com você. Aliás, o que eu estou pregando para você, eu tenho que viver todos os dias. O que nós estamos pregando para você, nós temos que viver todos os dias. Porque senão não pregaríamos. Porque caluniado nós somos continuamente. Isso não é por gente de fora não, isso é por gente de dentro. Você pode fazer 99% por uma pessoa, se faltar ela esquece dos 99 que você fez. É verdade ou não é? Às vezes você pode ajudar ela, socorrer ela, fazer tudo por ela. Você fez por ela. Aí ela encontra alguém na rua, e aí alguém faz uma observação negativa a seu respeito. Mas ela esquece quem você foi para ela. Ela esquece o que você fez para ela. Aí o que prevalece? Aquela voz do estranho. O estranho que diz que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. O que você fez para ela, esquece. Então você já se tornou um mau caráter, você já se tornou uma pessoa do mal, você já se tornou uma pessoa do diabo. E nós temos que viver isso todos os dias e não permitir que isso nos amargue, que isso feche os nossos corações, que isso faz com que nós não venhamos fazer o bem para mais ninguém. Às vezes o diabo trabalha dessa forma, usando pessoas para que você se torne uma pessoa amarga, uma pessoa vingativa, uma pessoa rancorosa. Você diz, você quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais o bem para ninguém. Não faz isso não, continue fazendo porque é bom para você.
Continue fazendo porque é bom para você. Quem perdeu? Quem jogou fora essa oportunidade, quem te traiu, quem te decepcionou, ele perdeu, não é você que perdeu. Você entendeu ou não? Não é você que perdeu. Quem perdeu foi aquele que te traiu, que te decepcionou, que agiu de forma negativa com você. Ele perdeu, não foi você que perdeu. Ah, agora também eu não vou. Não faça, não permita que o diabo faça isso com você. Você vai continuar sendo um cristão, um ser humano do mais alto nível, da mais alta qualidade. Amém? 1 João 4,16. 1 João 4,16, lá no finalzinho da Bíblia. João 4,16. Está certo aí? Só um versículo nós vamos ler. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiança nesse amor. Deus, diga comigo, é amor. Todo aquele que permanece no amor, diga comigo, permanece em Deus e Deus nele. E lembre-se disso, amor não é sentimento. Ou se você quiser deixar como sentimento, mas o amor é atitude, é obras. Quando você, a exemplo de Jesus, o amor de Jesus o levou a uma entrega sobrenatural. O amor de Jesus o levou a uma misericórdia sobrenatural. O amor de Jesus o levou à capacidade de perdoar sobrenatural, de dar a vida pelo próximo, de curar as feridas das pessoas, de incentivar, de motivar as pessoas, de passar azeite nas feridas das pessoas. Esse amor que muitas vezes a gente escuta é amor. Tem amor que é muito hipócrita, bastante hipócrita, que é um amor só de boca, só de palavras, né? Nada mais do que isso. Nada mais, se exigir algo mais, esse amor já foi embora. Primeira João 4,16. Vou voltar no 4,8. 4,8. Diga comigo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 4,12. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém? Começa no 11 assim, ó: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém? Amém, gente? Ah, bispo, não consigo nem entender isso. Nem entender. Conseguimos, porque você está conseguindo analisar
você ou uma pessoa com essa qualidade, com essas características? Que ser humano maravilhoso, que ser humano extraordinário. O quanto essa pessoa está em paz consigo e com Deus? O quanto ela está em paz consigo e com Deus? Romanos 10, 12 e 13. Romanos 10, 12 e 13. Romanos 10, 12 e 13 diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será o quê? Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, por isso que nós devemos ter muito cuidado. Muitas vezes, às vezes nós olhamos para uma pessoa e não a vemos com bons olhos, né? Porque ela teve alguma atitude, cometeu alguma injustiça conosco, ou etc. Ou olhamos e falamos, não, essa pessoa é uma pessoa imunda, é uma pessoa impura, e etc, etc, etc. Nós precisamos ter cuidado com um versículo como este, porque não há diferença, para o Senhor não há diferença entre ninguém, e será salvo aquele que invocar o nome do Senhor, porque de repente aquele que você olha e não vê com bons olhos, amanhã ele é uma outra pessoa, ele pode se arrepender, ele pode se converter, e eu que me julgava tão santo, tão espiritual, e etc, etc, eu posso perder a minha salvação. Sabia disso? Então, vou fazer essa pergunta novamente. As suas mãos têm sido um instrumento de cura ou de atirar pedras? A sua boca tem sido um instrumento para abençoar, consolar, motivar, impulsionar? Ou a sua boca está sendo um instrumento de proferir maldições, calúnias, ataques, críticas? Você está cheio de Deus, e do que você está cheio, você está transferindo ao outro, ou você está cheio de uma série de coisas menos de Deus? Aí você mesmo pode responder por que você não está bem, por que você não está feliz, porque tantas coisas Deus não tem podido realizar na tua vida, porque Deus não pode levar uma pessoa a um nível mais alto, pessoa que não possui essas qualidades, pessoas que não conseguem fazer aquilo que o Senhor tem trabalhado intensamente, nos ensinando, nos moldando. Ele tem nos moldado. Amém, pessoal? Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Diga comigo, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? É igual aquela frase que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa diz assim, começa aqui essa prática, né? Começa aqui, às vezes a pessoa diz assim, por que você parou de vir na igreja? Porque eu não suportava ver o fulano lá. Aí eu pergunto assim, como é que vai ser no céu?
porque não tem um céu para você e um céu para ele. E aí você vai dizer assim: eu não vou entrar aqui nesse céu, porque o fulano também vai entrar. Você vai dizer isso? Sim ou não? Então é melhor que você comece a praticar isso aqui. É mais fácil que você comece a praticar isso aqui, porque depois você não vai ter condições de dizer assim: o quê? Fulano vai entrar aqui? Então aqui eu não coloco os meus pés. Você viu como é que é sério isso? Você viu como é que é sério? Tantas pessoas fazem isso. Tantas. Por que você parou de vir na igreja? Porque nos portava ver o fulano lá. Aí eu fico pensando, se ele parou de vir na igreja por causa disso, olha que coisa grave. Olha como é que vai ser no céu? Seria mais inteligente vencer isso, esse sentimento, vencer porque você vai precisar disso, e isso pode marcar, isso pode deixar lá uma mancha no teu prontuário espiritual. Fulano disse que não estaria no mesmo ambiente do sulcano, então como será? Os dois. Por isso que nós temos que estar, como Paulo disse, diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É vencer todo e qualquer sentimento, toda e qualquer situação, toda e qualquer perseguição, todo e qualquer sentimento de mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura, posso todas as coisas. Isso aí, eu sou maior do que isso. Eu sou bem maior do que isso. Amém? Por favor, eu vou pedir que você vá a Coríntios 13, e eu vou ler João 3,16. Vá a Coríntios 13, 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, e eu vou aqui a João. Eu vou aqui a João 3,16. Que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, diga comigo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora nós vamos para Coríntios, onde eu pedi para você abrir, e Coríntios é muito forte. Coríntios 13, estou terminando, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, diga comigo, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Pode falar a língua dos homens e dos anjos e algo mais que não vai te servir para nada, só é como um sino ou algo vazio. A verdade é essa. Ainda que eu tenha, diga comigo, o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz, diga comigo, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E lembre-se que não é aquele amor, sabe aquele amor, é um amor hipócrita, né? Amor, 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 mas esse amor não leva a pessoa a fazer absolutamente nada, baseado só
num sentimento, amor sem despido de obra alguma, não tem renúncia nenhuma, sacrifício nenhum. O samaritano que nós pregamos agora deu uma lição de amor. Foi ou não foi? Foi ou não foi? O sacerdote, ele era santo demais para poder parar ali, dar aquele tempo. O levita era muito especial. Ele tinha que louvar ao Senhor, mas ele não podia parar para curar. Entendeu? Eles eram muito especiais para poder parar, para fazer uma coisa menor daquela, né? E aí vem o samaritano e dá uma lição de amor, de atitude. Que versículo eu parei? 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, diga comigo, o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Tá vendo como é que é obras? Tá vendo como é que é atitude? Viu como é que é bem mais profundo? Porque nós só falamos de atitudes aqui. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Diga comigo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, porque tudo isso são coisas de meninos na fé, meninos espirituais. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três. Diga comigo, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Se coloque em pé, por favor. Só vou fazer uma última leitura que está Provérbios 10, 12, que diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Amém? Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração.